Oi, querida. Ah, tudo bem? Deixa eu só dar uma ajustada aqui na câmera. Tá. Deixa eu dar uma afastada também, porque agora eu tô dividindo a câmera com você. Isso. Gente, a câmera passa pó, passa tudo, tava tudo embaçado. Eu demorei não, eu fui entrar aqui, a conexão tá muito ruim. Hum. Anápolis tá muito forte em duas cidades. Então, assim, hoje, hoje o centro da cidade estava todo, né, um prazer. Por É isso que, mesmo? por isso que eu fui entrar, tava falhando a internet, até pensei, meu Deus, será que vai dar certo, né, essa live? Porque hoje a chuva, o relâmpago era tão forte que a casa tremia. A minha casa tremeu. Eu, sinceramente, 4 horas da tarde eu tive medo. Mas estamos aqui, né? Ainda bem que hoje eu estava em casa na hora da chuva. Boa noite para Nossa, todos. né? Boa noite para todos. E assim, né? Só para contar para o pessoal, eu e a Lana, a gente não se conhece pessoalmente, olha só. Que incrível, Verdade, né? E aí nós estamos nessa parceria de divulgação do curso. é verdade. É um prazer, viu, Cláudia? Às vezes a gente já até se esbarrou em algum evento quando tinha presencial, mas nunca conversamos, né? Somente pessoalmente, né? Assim, a gente sabe que essa trajetória aí do MDR a gente já fez muitos cursos, muitos congressos, né? Mas assim, às vezes pessoalmente, tete a tete, eu acho que não, a gente nunca teve uma conversa, só mesmo online, né? É Mas eu isso. estar com você nessa parceria, né? Eu sei que você, a gente já entra numa live já conversando, as pessoas, o online tem disso, né? As pessoas entram na hora, já chegam, já, já tá tudo certo aí, né? Eu vou me apresentar para quem não me conhece aí que está entrando. Meu nome é Lana Fernandes, eu estou aqui no Centro-Oeste. Basicamente, eu estou entre é, Goiânia e Brasília, né? Eu estou numa cidade que chama Anápolis. E quando os cursos estavam no presencial, eu ficava nessa transição. Ainda fico, né? Mas assim, mais no online, entre Goiânia e Anápolis. Mas atualmente, como né, o online veio para ficar, atendo a minha clínica em Anápolis. E assim, né? Se Deus permitir aí, a gente vai voltando pouco a pouco, né? No presencial. Né, que a gente está todo mundo aí querendo alguma coisa. Pelo menos para cá as pessoas pedem bastante, né? E Cláudia é uma parceira, né? E me chamou, me fez esse convite. Sou terapeuta, né? Também DR, Brainspotting, e trabalho com organização de cursos há 16 anos, inclusive com as formações de MDR. Cláudia tem um curso para nos apresentar, né? O que trava o processo terapêutico, né? Teoria e prática. Quando ela me fez o convite, eu falei, nossa, bacana, né? O conteúdo dela está muito bem elaborado. Só passando aqui para vocês que estão chegando aí, já estão observando, né? O nosso curso vai ser sábado, né? Nesse sábado agora, dia 15, às 13, né? E Cláudia tem aí aproximadamente 27 anos de profissão. Depois, se ela quiser acrescentar mais alguma coisa, ela acrescenta. Ela é psicodramatista, ela também é MDR, Brainspotting. Eu sei que ela tem algumas teorias aí, né? Aquela, internacional, IFS, como é que chama? Porque é americana. Internal Family System. Isso, interno, quase que não sabe, viu, Cláudia? E eu queria poder falar um pouquinho assim, o que que nós vamos ter nesse curso, né? A Cláudia vai trazer o que que é o papel do terapeuta, a relação terapêutica, o raciocínio lógico, como é que é o enquadramento, né, do manejo terapêutico, como é que é essa escuta límbica, a contra-transferência, né, a teoria de apego, polivagal, dissociação, e também ela vai trazer, né, um pouco de decisão e prática do cotidiano dela, do que ela faz. Né? E hoje, né, especialmente quem estiver aqui na live, a gente está, né, sempre quando a gente faz uma live, a gente também gosta, né, de oferecer para vocês desconto, né, então quem hoje, né, se inscrever nessa live vai ter 10% de desconto
E essa live é só você me pedir, ou para Cláudia, ou para mim no direct. A gente envia o formulário, né? E vocês fazem a inscrição hoje até a meia-noite, certo? Vai ser um prazer receber todos que estão chegando, né? E que vão passar por aqui. Fala aí um pouquinho sobre você, Cláudia. O que você tem para nos oferecer aí? Eu tenho trabalhado com MDR Brain Spotting desde 2008, 2009, né? Sou terapeuta certificada das duas formações. E nos últimos 3 anos, eu comecei a me aproximar de algumas outras abordagens para me dar recursos para trabalhar com o paciente, aquele paciente difícil que com a intervenção do MDR do Brain Spotting solitária, não necessariamente eu consegui um reprocessamento da memória traumática, né? E aí eu fui descobrindo a importância, a necessidade, a relevância do paciente estar num estado de presença, de estar tranquilo, numa relação de segurança, para que você possa fazer a intervenção que você trabalha. Então, eu acho que é importante deixar claro aqui, né, Lana, que esse curso não necessariamente você tem que ter MDR Brain Spotting como formação, mas pode sim ter MDR e Brain Spotting. Eu não vou trabalhar os recursos das terapias de reprocessamento cerebral. Vou trabalhar alguns eixos para ampliar a visão do terapeuta daquilo que é necessário e importante para que o atendimento transcorra de uma maneira leve e compromissada. O que é o leve e compromissado? Para que não seja um atendimento tão desgastante para o terapeuta e esse terapeuta consiga estar num estado presente com esse paciente, né? E para isso a gente precisa de alguns recursos teóricos e alguns manejos clínicos para conseguir isso, tá? Então isso é uma coisa. Para que o paciente consiga ouvir aquilo que o terapeuta está dizendo, porque muitas vezes o terapeuta, para pacientes complexos, eles têm uma queixa de que esse paciente sai da sessão bem, na sessão seguinte ele volta com a mesma queixa. Então, nós vamos estar explorando nesse curso o que acontece no funcionamento cerebral desse paciente, qual que é a resposta do sistema nervoso autônomo dele, para que ele regrida aos olhos de quem não compreende o que está acontecendo. Então, o objetivo do curso ele vai passar um pouco por aí. Ótimo, muito bem. Eu não sei se para você está travando, para mim está travando um pouquinho, mas assim, pode ser que seja a minha internet, tá? Para mim não está travando, talvez o pessoal possa dizer se está travando ou não. Se vocês... Você está um pouco travada, mas eu não estou, então eu não sei dizer. Não, porque assim, quando você estava falando, travou para mim. Eu estou falando, deve estar travando para você. Então... me dá um segundo, deixa eu verificar minha conexão. Peraí, só um A pouquinho. minha tá tranquila. Deixa eu olhar aqui também. Pronto, voltei. Vamos ver se não trava. Mas você conseguiu ouvir o que eu falei ou ficou travado? Não, ouvi perfeitamente. É só mesmo... eu acho que a fala foi perfeita. A questão foi só a imagem mesmo que travou. Até a Adriana disse que estava travando mesmo. Então, pessoal, vocês vão avisando aí. Hoje a minha região não está a melhor internet. Então, vocês vão desculpando aí, né? Mas o importante agora, nesse momento, é a gente ouvir, né, a Cláudia. Se a Cláudia já não travar, vai ficar ótimo aí o nosso bate-papo, né? Então, olha, Cláudia. Cláudia, eu sei que você trouxe esse curso, né, da sua caminhada, de tudo que você também, né, é mestre, professora aí, né, assim também das universidades aí do seu estado de São Paulo. E hoje essa live especificamente assim, por que, né, que os pacientes não melhoram? Qual você já falou um pouco do objetivo do curso, mas assim, nessa sua caminhada, né, o que você tem percebido
por que que os pacientes não melhoram. Fala um pouquinho para nós aí. Tá. Gente, hoje chegou uma coisa para mim maravilhosa, que é meu investimento de um cérebro tamanho normal. E por que que esse cérebro é importante até para concretizar algumas informações que eu vou dar no curso? Esse cérebro, ele é dividido em duas partes. E o que que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente conversa, quando o paciente traz uma informação, ele está trazendo a informação a partir daqui, ó, da parte pré-frontal do cérebro. Tá? Só que aquilo que a gente vive fica registrado aqui, no sistema límbico e no cérebro reptiliano. E quando a gente passa por situações difíceis, traumáticas, quando o paciente está em estado de alerta constante, que seja no processo terapêutico ou no dia a dia dele, essa parte aqui, ó, do sistema pré-frontal, ela desliga. E toda resposta nossa, ela é uma resposta instintiva de sobrevivência. Então, se o seu paciente, que você está trabalhando um determinado tema, que seja um vestibular, que seja uma separação, que seja o conflito com o filho adolescente, e aquele conteúdo trazer para esse paciente uma memória antiga que está registrada aqui no sistema límbico e no cérebro reptiliano dele, ele vai responder com respostas instintivas de sobrevivência. A hora que ele faz isso, ele está trafegando pelo sistema nervoso autônomo, que é o estado de alerta, de perigo, que a gente vai explorar isso na teoria polivagal. Quando isso acontece, naturalmente, isso não é culpa de ninguém, isso é cerebral, o nosso pré-frontal desliga. Então, tudo aquilo que é racional e a gente tenta se lembrar e justificar, apaga. Então, Lana, essa compreensão do sistema nervoso, para o terapeuta ter essa compreensão e até poder compartilhar e dividir isso com o paciente, muitas vezes traz tranquilidade para o paciente, porque ele se sente culpado de não melhorar, ele se sente culpado. Não sei se já aconteceu com você, mas assim, pacientes falam assim para mim às vezes. Você deve estar cansada de ouvir eu falar a mesma coisa. Eu estou cansada de ouvir eu falar a mesma coisa. Por quê? Porque o significado da mudança daquela cena traumática lá de trás, ele enxerga a vida de hoje com aquele ângulo de perigo, de paralisação, de congelamento ou de luta e fuga. Ele não consegue ver a cena atual com olhos de tranquilidade, de prazer, de segurança. Então, quando o terapeuta ele tem essa compreensão, ele leva essa compreensão para o consultório, ele leva essa compreensão para o processo terapêutico. Faz sentido? Faz todo sentido. E às vezes, o que a gente, pelo menos assim, você falando, me faz pensar assim, né? Será por quê, né? Quer dizer, muitas das vezes, desistir é melhor, né? Às vezes, eles não têm algo para ser feito e às vezes desistir. E também o próprio terapeuta, né? Em poder dizer, aquele paciente não sai do lugar, não se move e às vezes, será que o problema sou eu? Né? Às vezes o terapeuta se pergunta, né? Então, muitas das vezes, e qual seria assim, a saída melhor é desistir, vamos dizer, eles pensam. E o que tem algo assim para ser feito, para mudar essa sensação, esse sentido? O que você assim tem feito aí no seu trabalho clínico para que isso mude? Eu acho que são dois sentimentos, né? Quando o terapeuta sente que não tem o que ser feito e ele quer desistir do paciente e honestamente um terapeuta para dizer, olha, estou te reencaminhando, nem sempre o terapeuta consegue. Então esse terapeuta começa a não estar conectado com o paciente, esse paciente sente que esse terapeuta não tem mais essa disponibilidade com ele e aí o paciente acaba desistindo do processo. Quando essa sensação vem do terapeuta, tá? Tem coisas a serem investigadas. Então, assim,
o que está acontecendo daquele paciente que desencadeia na tua história terapeuta. Qual é o manejo clínico que você não está manuseando, você não tem o conhecimento para fazer, né? Quando você vem com você terapeuta, vem com uma crença limitante de que será que o problema sou eu? Qual que é a tua história que você está contando? E essa história, ela precisa ser desbloqueada num processo de supervisão, em atualizações de curso e no processo terapêutico, né? O Mário Salvador, que tem sido meu mestre atual, né, de 3, 4 anos para cá, ele fala uma coisa assim que me cativa, né? Como você pode refinar o teu olhar, a tua capacidade relacional para entregar o melhor para o paciente. Né? Para que esse paciente fique, para esse paciente melhore. Né? Então, essa é a questão do terapeuta. O que eu tenho percebido é que quando o paciente começa a compreender que o que acontece com ele não é preguiça, não é falta de responsabilidade, não é aquilo que a família fala de que parece que ele não quer nada com nada, mas que são respostas autônomas do sistema nervoso e que, quando ele consegue ficar tranquilo, no estado de presença, constituindo um vínculo com o terapeuta, em que ele se sente seguro, e aí nós, terapeutas, nós vamos fazer a dobradinha, né? De oferecer uma segurança para esse sujeito que ele nunca teve, ele fica. Ele fica porque ele se sente ouvido e entendido. Agora, se o terapeuta não tem essa compreensão, tá? E se ele julga esse paciente, se ele não tem uma escuta amorosa para esse paciente, uma compaixão pela história do paciente, na resposta de sobrevivência, não tem por que esse paciente ficar. E ele tem que ir embora mesmo, porque não tem um espaço para ele ali. Então, assim, eu convido as pessoas que estão aqui ouvindo, né, a refletirem a partir do processo do papel profissional enquanto psicólogo, o que eu preciso ajustar da minha conduta profissional, o que eu estou perdendo, o que eu estou deixando passar. E tem uma coisa que eu percebo muito nos meus grupos de supervisão, é o receio do terapeuta de fazer a pergunta. É o receio de fazer a intervenção. Muitas vezes o hemisfério direito capta o que está acontecendo no hemisfério direito do paciente, vem a pergunta, vem a conduta que o terapeuta tem que fazer, e por questões privadas, esse terapeuta, o terapeuta faz assim, e trava, ou porque ele tem receio do paciente não gostar, ou porque ele tem receio do paciente dissociar, ou porque ele tem receio do paciente entrar num sistema de luta e fuga e começar no apego evitativo e no apego ambivalente de atacá-lo. Então, assim, nós precisamos ter recursos para manusear o processo desse sujeito que está no consultório. Sim, e o que Eu você está... consegui responder? Sim. O que nós estamos trazendo aqui, pessoal, é um spoiler, né? Assim, é algo muito superficial, porque a gente quer que vocês participem, né? Divulguem, compartilhem com outras pessoas. Lembrando que esse momento agora, quem está aqui na live vai poder ganhar um desconto de 10%, só relembrando, porque tem pessoas entrando, né, Cláudia? E eu acho que o que você está trazendo, Cláudia, é fundamental. Essa relação terapêutica e o vínculo é essencial para que o paciente também não desista, mesmo ele estando, né, vamos dizer assim, em looping, não conseguindo melhorar, não vendo uma eficácia. E quando você traz essa questão de buscar, né, um enquadramento, um manejo para que eles possam, né, sair disso, eu tenho certeza. Eu vejo que aqui, né, no meu consultório, quando a gente estabelece, né, além da empatia, esse vínculo e também a autorregulação, né? Eu acho que o que você trouxe aí, né, luta, fuga, congelamento, isso é muito essencial, né? A gente vê muito isso no nosso consultório, né? Esses neurônios espelhos que precisam ser... Eu tenho uma formação, né? Eu estou terminando o 3º ano da formação
do método Alesseia, do Mário Salvador Uhum. da Espanha, dele e da Carme Cuenca, né? São maravilhosos e excelentes. Você faz supervisão com o Mário, você sabe disso. É verdade. E eu tenho trabalhado muito, eu não tenho priorizado o relato e eu não tenho priorizado a conversa. Eu tenho priorizado muito levar o paciente para o mundo interno dele, para que ele possa começar a se escutar o que está acontecendo. E escutar o coração, escutar o estômago, escutar a dor de cabeça, escutar a fibromialgia, um pouquinho do que o Peter Levine traz, né? Assim, o que se fala na ausência de palavras, né? Uhum. E eu tenho trazido muito para os pacientes que a primeira melhora que eu espero e que eu acho que é o ponto-chave é ele desarmar. A hora que ele consegue estar num estado de tranquilidade e segurança, ele vai se cobrar menos. A hora que ele se cobra menos, aquele tampão da cobrança, ele faz assim. A hora que faz assim, é só você pegar e fazer isso aqui, ó. A limitação do teu olhar e isso aqui. Imagina a liberdade que esse paciente tem. Uhum. Porque a maior parte das pessoas que vêm para o consultório, eles sabem o que eles devem fazer. Que é a história aqui, ó, do pré-frontal. Uhum. Aqui, ó. Vamos juntar as duas partezinhas do cérebro. Ele sabe o que ele tem que fazer, conscientemente. Uhum. O que bloqueia, né? Uhum. E com os conceitos que eu vou trazer e mostrando a forma com que eu trabalho, eu vou poder sensibilizar os colegas do que pode ser feito para acessar essas respostas de sobrevivência. Com certeza. E até você trouxe, né, na última live, né, falando um pouquinho sobre essa teoria polivagal, né, essa complementação junto com a teoria de apego, né, eu achei isso muito bacana. Também tenho estudado isso, né, a teoria polivagal, quase que não sai aqui. E assim, é muito interessante quando a gente tem essa sintonia dual, né? Olho, conexão, né? Mesmo na tela, né? A gente está atendendo muito online, mas às vezes um pouco presencial, mas assim, a importância, né, disso. Lembrando, Cláudia, que para quem quer fazer perguntas, pode deixar aí nos comentários também, que no finalzinho a gente vai falando. Que, aliás, até uma pessoa perguntou, que até eu ia perguntar agora, o que fazer com pacientes com traumas complexos? Então, vamos ler aqui a... Pacientes borderline são desafiadores quando têm crenças limitantes de inferioridade, medo, incompetência. Ai, parece que quer subir. O seu está subindo o comentário? O meu eu estou vendo pacientes bipolares, não borderline. Não, Foi elas esse que você viu? são desafiadores. Aí, só que para mim, você está perguntando ou você só colocou aí para nós? Então, assim, ela quer saber a pergunta. Então, assim, o que dizer então desses pacientes com que eu ia, né? Seria, fiquei pensando aqui, como que a gente consegue trabalhar com esses pacientes com traumas complexos, né? Que são essas citações que a Adriana mencionou. Sempre considerando o paciente como partes. E aí vem o sistema interno familiar, né? Peraí. Eu costumo dizer assim, ó, vamos imaginar o paciente bipolar. Determinados comportamentos do paciente bipolar é uma faceta dele. Então, é como se aqui fosse o eixo dele e aqui fosse uma faceta dele. Tá? O que compra é uma parte. O que se irrita é outra parte. Então, eu sei do diagnóstico, eu identifico o diagnóstico, eu tenho parceiros psiquiatras para ter uma boa medicação, tá? Mas eu sempre olho o funcionamento mental desse sujeito, porque ele está em sofrimento psíquico. Então, se não tiver uma conversa e uma consciência do que acontece com as partes internas dele, e muitas vezes uma parte não sabe da presença da outra,
sim. e a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha para isso acontecer, tá? Você não consegue acessar. Não tem estímulo bilateral, não tem varinha de brainstorming que você consegue acessar, porque ele está inteiro armado. Ele está inteiro armado mesmo. Ou ele está armado, ou ele está dissociado. Porque o dissociado, ele já se armou tanto, ele já brigou tanto, ele já cansou tanto, que agora ele está congelado, colapsado, nada importa. Que não é o caso do bipolar, tá? Uhum. O bipolar, ele fica mais no luta e fuga, né? Certo. Aham, sim, sim. E por Então eu sempre vejo por esse ângulo. ótimo, Sempre. sim. Eu acho que isso é fundamental, até porque com esses pacientes, né, mesmo a gente tendo uma terapia de reprocessamento, né, lembrando, gente, mais uma vez que a Cláudia está trazendo esse curso de uma forma para todos os profissionais que querem entender melhor, né? Hoje, por surpresas, eu tive 2 ligações de pessoas de Brasília se inscrevendo, pessoas ligando, falando, né? A gente sabe que nessa reta final as pessoas vão mostrando mais interesse. Ó, como organizadora, até 8 horas, 7 horas da manhã tem gente se inscrevendo, viu, Cláudia? É sempre Ai, assim. que bom. Eu fico feliz. Online tem, vamos dizer assim, tem essa parte positiva, né? Que as pessoas mandam comprovante meia-noite, fazem o Pix também nos ajudam bastante nesse processo, né? Então, assim, lembrando que o que vem por detrás, né? Por exemplo, quando você fala desses traumas complexos, né? O que tem a ver isso, assim? Eu sei que tem o sofrimento, tem o trauma, e o que você tem percebido que para trabalhar com esse tipo de pacientes, o que tá por detrás dessas lentes, né? Além, lógico, dos traumas, do que você tem percebido aí. Quando a gente fala de trauma complexo, né, nós estamos falando de situações recorrentes que vão acontecendo, é igual a água na pedra dura que vai furando, tá? Isto deixa marcas profundas no paciente, que é diferente de um ato de estupro, um ato de abuso, um Uhum. acidente grave. É um único evento. Pessoas que vivenciam traumas complexos, ela passou anos sendo abusada. E não só sexual. Ela passou anos vivendo negligência, anos vivendo violência doméstica. E às vezes a violência doméstica é do silêncio. E Uhum. ela carrega isso para a vida. Então, a hora que ela vai para a universidade, a hora que ela vai para o primeiro emprego, a hora que ela se casa, e às vezes ela se casa com um cara bacana, ela não consegue aceitar, ela não deixa esse cara chegar. Então, isto é trauma. Por que algumas pessoas passam por uma determinada... Irmãos, passam por uma determinada situação, um e o outro passa por situações semelhantes, parecidas e reagem diferente? Depende muito da presença de alguém apoiando e validando aquilo que a pessoa sofreu. Uhum. Se você passa uma situação danosa e você não tem uma testemunha dizendo para você, calma, vai ficar tudo bem, vai passar, eu acredito em você, que é o que o terapeuta tem que fazer, Lana. E Isso, muitas vezes a história do paciente lembra as nossas histórias. Hora que lembra as nossas histórias, a gente desconfia também, porque ativa o nosso sistema nervoso. com Então, certeza. a consciência, quando você fala da sintonia dual, né? A consciência que o terapeuta tem que ter em cada atendimento e no trânsito durante o atendimento, ela é essencial e primordial. Significa que você, terapeuta, tem que estar bem o atendimento todo? Não. Mas significa que você tem que perceber o sobe e desce dessa escadinha da teoria polivagal. Qual é Sim, teu estado nesse mapa autônomo? Que nós vamos falar disso no curso. sim, Né? sim, com certeza. Até para a hora que, no meio de um atendimento que estava indo bem, desconectou, até para que você, opa, qual que é a minha corresponsabilidade disso aqui? O que eu vou compartilhar com o paciente do que estava acontecendo comigo? Então, são desmistificações do processo terapêutico que muitos profissionais não falam, porque tem que ser perfeito.
E nesse perfeito, você não acessa a dor do paciente. Isso. Então, assim, o que o Mário fala, né? A cura do trauma é a conexão. A cura da dissociação é a conexão. Mas o quanto eu, terapeuta, estou preparado e estou disponível para estar conectado? Sim. E isso que veio à minha mente, assim, né? Qual é o investimento que esse terapeuta tem feito, né, para se cuidar, para poder olhar para o outro, né? Que infelizmente a gente vê, né, assim, percebe, né, muitos terapeutas não se cuidando, né, não fazendo supervisão, não fazendo terapia, né? Então, assim, e isso traz uma, vamos dizer assim, a não conexão, né, entre o paciente. Então, às vezes, eu acredito que tem muito isso, assim, né? Por que esses pacientes não melhoram, né? E eu acho que você também já recebeu aí pacientes vindo de colegas e fala assim, é como se a gente fosse o salvador da... E é que a gente não pode vestir esse lugar. Isso. Porque E não, parece que a gente é, mas a isso, gente não pode vestir esse lugar. concordo plenamente. Eu usei uma metáfora aqui, mas eu tenho certeza, por isso que eu estou falando, que a gente quer resgatar o paciente, muitas das vezes a gente, né, quer ir para esse papel, né? E não é o papel de. E até porque eles chegam, né? Não sei se você já escutou esse termo, com certeza. Ah, você é a última bolacha do pacote. Eu já fui 10 psiquiatras, 7 terapeutas. E sem contar que o colega fala assim, Cláudia, Alana, toma aqui, ó. E você sabe o que eu penso quando o paciente fala isso para mim? Com toda a prática, tá, Lana? Com toda a prática terapêutica. Eu penso assim, o que está por trás da cortina? Uhum, perfeito, sim. Então, para os meus supervisionandos, né, que às vezes eles falam assim, nossa, é um paciente tão bonzinho, me arrepia. Eu falo assim, Sim, ó, tá arrepiando. Pá, 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 pá. Paciente não é bonzinho. Esse isso. paciente está chegando no consultório com uma dor imensa, soterrada. Tá? Então, assim, se você ficar com o que está no palco treinado, você não vê o que está por trás da cortina. Sim, isso. Então, sempre, sempre, a investigação é, né? O paciente começa com o relato, a investigação são os recortes. São os Sim, recortes. Então, assim, o que está por trás da cortina? sim. Né? Legal. Isso te leva para onde? Porque senão você entra na verborragia do paciente. E aí E entra naquele encantamento, né? é, Nossa, eu sou a última bolacha do pacote. vou salvá-lo, né? Não veste esse papel, gente. Até a gente usa essas expressões porque o paciente chega assim, né? Uhum. Então, assim, tocando num ponto de, né, do autocuidado, até uma colega colocou lá, um excelente ponto. E eu acho que, e uma colega acabou de mencionar que nem sempre o tempo do paciente é o nosso desejo de urgência e prontidão. Aí eu lanço a seguinte provocação. Porque é a história de que quem é você na fila do pão, né? Que estado de urgência e prontidão, que é esse que eu, terapeuta, estou estabelecendo, sem me conectar com o paciente e aguardar o que ele vai me trazer, Uhum. que é a paciência do pescador. Porque quando vem um terapeuta e diz eu tenho um desejo de urgência e prontidão, pode pesquisar na história de vida dele, tem coisa dele na história. Uhum. Tem coisas que, por mais que ele já viu N lives, já fez N cursos presenciais ou online, aqui ele não escutou. E ele continua no estado de urgência e prontidão. Isso é muito sofrido para o terapeuta. Certeza. Porque aí, assim, até a pequena melhora do paciente, que na verdade é uma grande mudança, para o terapeuta não tá bom. Sim. Se não tá bom para mim, terapeuta, como é que eu vou compartilhar com o paciente a melhora que eu tô vendo nele? Porque eu não vejo. Sim. Percebe como tudo trafega pela relação terapêutica? E essa questão do tempo, né? Eu acho que é legal você compartilhar e fazer essa provocação, que eu acho que é aquela questão assim, né? Quanto tempo eu vou ficar, né, em terapia? Então, assim, eu acho que
E todos os dias, pelo menos aqueles pacientes novos que recebemos no início, né? Primeira coisa que ele quer saber, primeiro, porque tem essa questão, a gente tem uma abordagem, né? Algo para poder de reprocessamento, que realmente é algo transformador, mas isso também é psicoterapia, né? Isso vai levar tempo. Como é que você tem visto assim no seu consultório? Eu acho que é um tema também que eu acho que a gente vai colocar só para a gente ir terminando aqui. Quem quiser fazer perguntas, né? Vamos ter mais uns minutinhos aqui com a Cláudia, coloca aí. Lembrando que hoje, quem se inscrever, tá, Cláudia? Reforçando aí de novo, tem 10% de desconto, só pedir no direct para mim ou para a Cláudia, né, o formulário, e vocês vão ganhar aí 10% de desconto. Se inscreve hoje, preenche, mesmo que vocês não consigam fazer. Até amanhã de manhã a gente recebe esse Pix aí, certo? Então, só preenche Certíssimo. para garantir aqui os 10%, ok? Como é que você vê essa questão do tempo, Cláudia? Assim, eu sei que você vai fazer isso de uma forma diferente no curso, mas como é que você tem olhado aí nesse momento que você tem atendimento ou ao longo da sua caminhada? Lana, na verdade, assim, né? Eu vou trazer uma coisa bem antiga, né? Eu sou uma terapeuta que quando o paciente me aciona pelo WhatsApp, Uhum, pelo Instagram, pelo YouTube, eu digo assim para ele, que horas que eu posso te ligar? legal. E Uhum, mais de um paciente já disse assim, foi importante você me ligar, porque as pessoas não ligam mais. E por que que eu ligo? Para eu ouvir o paciente, para eu dizer para ele em que eu posso te ajudar, para ele ouvir a minha voz, que para eu legal. contar para ele a forma com que eu trabalho. O vínculo já começa ali. Então, Quando eu fiz MDR lá em 2008, uhum, antes do Brainstorming, eu fiquei encantada e eu me pegava dizendo assim: olha, 5, 6 sessões, uma queixa tua, ela vai ser zerada. Isso não acontece. Acontece quando é um trauma Tzinho pequeno, quando a uhum, pessoa sofreu um acidente de carro, quando a pessoa foi assaltada. Talvez a gente consiga a remissão uhum. em 5, 6 sessões. Quando o trauma é complexo, a gente não vai conseguir uma remissão em 5, 6 sessões. Porque a hora que começa, né, o processo adaptativo de informação, a hora que abre a cadeia associativa de memória, aparece outras. A ramificação vai abrindo. E aí, Uhum. a hora que vai abrindo, se a gente voltar a pensar no paciente em partes, tá? A hora que vai abrindo, começam a aparecer as partes protetoras. E as partes protetoras é igual o guardião sentinela na porta e fala assim, aqui você não entra. Sim, Tá querendo melhorar por quê? Tá louca? Não vai melhorar. sim, Entende? Eu morro de medo de você achar que você tá bem e de repente você de novo passar por um abuso. uhum, É sim, isso que é isso que as nossas vozes falam pra gente, né? Quem que você tá uhum, achando que você é para você achar que você pode viver bem? Tem uma coisa que é assim, ameaçadora, assim, super ameaçadora, que é o paciente começar a se sentir bem. sim. Então, assim, quando eu falo de tempo, eu costumo brincar com os pacientes. Meus pacientes não têm alta. Tá? O paciente ele vem com uma queixa X, Aham, resolveu aquela queixa ou a gente começou a abrir, porque eu tenho recebido muitos pacientes com trauma, né? Então ele já vem para terapia de reprocessamento. A hora que começa a abrir o leque, eu refaço o contrato com o paciente. legal. Ó, deixa eu contar uma coisa para você. Tá abrindo. A hora que tá abrindo, a gente precisa cuidar dos protetores. Isso, Nós precisamos cuidar das suas partes exiladas, porque senão nenhuma conexão cerebral vai abrir espaço sim, para ser reprocessada. E aí, com certeza. e aí você começa a convidar o paciente a fazer parte do processo dele. Ele vai decidir junto, Uhum, sim, eu também. entende? Então, quando eu falo de tempo, é dessa forma, né? Uhum, E uma outra coisa também, né? Isso que eu vou compartilhar aqui é minha conduta, tá? Alguns anos atrás, quando pacientes diziam, eu vou parar, eu quero dar um tempo, eu falava assim, mas não está na hora de você parar.
Eu fico preocupada com você parando. Hoje eu não falo mais isso. Por quê? Porque eu tenho percebido que às vezes os pacientes voltam daí 6 meses, 3 anos, e o processo andou. Entende? Uhum, faz E aí, sentido. aí eu volto com a provocação, né? Quem somos nós na fila do pão para resolver pelo outro? Isso. Porque essa forma que eu venho trabalhando, assim, o dono do processo terapêutico é o paciente, não somos nós, Uhum, sim. né? Inclusive, tem uma paciente que ela ficou comigo, entre idas e vindas, ela já veio 2 vezes para o processo. A primeira vez ficou 1 ano e meio, essa vez 2 anos, tem por volta dos 30 e tantos anos. E aí, dessa vez, ela se despediu pelo WhatsApp. Eu falei, olha, vamos fazer uma sessão de encerramento? Sim. Vamos apaziguar suas partes. Eu faço muito com ela o trabalho de partes internas. Vamos apaziguar suas partes? Aí ela disse assim para mim, não. Sabe por quê? Não é uma despedida. Olha, tem Eu uma não tela. quero, eu não quero fazer fechamento. Olha Eu vou só, voltar. que legal. Então, assim, de quem que é o direito de transitar, do ir e vir? Perfeito. É dele. E se eu, terapeuta, me sinto segura nesse vínculo, eu não estou me sentindo ameaçada porque ela está querendo parar o processo. Eu suporto, eu aceito. Então, esta é a forma com que eu trabalho, entende? Então, os conceitos que eu vou trazer, os eixos do curso, Hum, vem a teoria, né? E junto com a teoria vem esse meu manejo, sabe? Muito legal, Cláudia. Assim, você falando, né? A gente também já conversou, né? Online, WhatsApp, alinhando esse curso, né? Eu tenho muito esse seu respaldo, assim, que a gente, vamos dizer assim, trabalha igual, mas semelhante. Eu tenho também essa postura de ligar, de, né? Eu não sei que a gente é, até, não sei, né? Eu sempre sou dramatista, terapeuta sistêmico, de ligar, porque assim, uma vez um paciente falou assim, sabe por que que eu tô aqui? Porque eu escutei a sua voz. Exatamente. Entendeu? Então, assim, esse vínculo começa ali, né? Às vezes não dá para ligar, às vezes a pessoa escuta um pouquinho a sua voz, né? Já se acalma, peraí, né? Tô me sentindo importante. Então, assim, muito legal, bacana você trazer tudo isso e saber que estamos aí, né? Podendo trabalhar o nosso melhor, né? Por esses pacientes. E eu acho que esse curso vai, com certeza, né? Nesse sábado, vai nos enriquecer, assim, com muito mérito, né? Que é uma caminhada aí, né, de quase 30 anos, né? Que você já tem feito esse percurso. Eu sei do seu investimento, né, pessoal, como você procura, né, fazer sempre o melhor, né? E uma pessoa totalmente estudiosa. E eu tenho certeza que muitos vão ganhar com isso, né? Então, lembrando, pessoal, né, que Cláudia estará conosco nesse final de semana. É sábado, dia 15, de 9 às 13, né? Ela está preparando um material aí excelente, tenho certeza que ela já está aí passando noites e dias preparando isso. O cérebro dela já chegou, que eu acho que essa questão de mostrar, né, para as pessoas como tudo isso funciona, né? Queria saber se tem mais alguém que quer fazer uma pergunta para a gente ir se despedindo aqui. Hoje até a gente passou um pouquinho, porque a conversa tá boa, né, Cláudia? A ideia era meia hora, né? A ideia era 30 minutos, gente, mas a conversa tá boa, né? E é um bate-papo mesmo, né? Você quer responder Uhum. alguma coisa, Cláudia? Não, eu quero falar para quem está aqui, né, que às vezes está entrando pela primeira vez, muitos eu não conheço. É, eu com o Wesley, que é um parceiro meu aqui de Rio Preto, nós Uhum, fizemos outras 2 lives que está gravada no YouTube. bem legal. O meu canal do YouTube é Conversando com Cláudia Long. Lá tem teoria do apego e regulação de afeto, teoria polivagal. Essa conversa minha e da Lana vai subir para o YouTube também. Uhum, E na quinta-feira, eu e o Wesley, a gente encerra falando também de dissociação, que tá. também é um dos eixos do curso, né? Então, é bem assim, vamos sensibilizar o que faz sentido, fui tocado, faz sentido para mim, que agregar eu tenho certeza que vai.
né? Sim, com certeza. Então, quinta-feira, né, a Cláudia vai estar aqui mais uma vez com o Wesley, falando sobre dissociação. Então, com certeza já anotem. É às 19h30, né? 19h30 na quinta, no meu perfil. Então, se você só segue a Lana, começa a me seguir, porque a Lana com certeza vai compartilhar, né? Sim, Mas vou. É, a Milene, é, com a Cláudia não dá para travar o processo. é verdade, é verdade. Os meus pacientes costumam dizer que eu não deixo escapar. Ok, Isso, né? Pois é. Então, quem quiser, né, acompanhar aí também a Cláudia no Instagram dela, sejam todos bem-vindos aí, né? Então, gente, ela tem esse YouTube também, pessoal. Só vocês clicarem lá. Ainda tem essas lives que você está fazendo e tem outros conteúdos, né? Bem sim, legais. sim. Tem conteúdo, tem várias lives de conversa com colegas sobre temas distintos e tem outros vídeos. E o foco é sempre comportamento e trauma, né? Ótimo. Se ficar difícil para vocês lembrarem o nome na hora que desligarem, Sim, conversando com Cláudia Long, no link da bio do Instagram tem também o link para acessar o YouTube. sim. Cláudia, foi um prazer imenso estar aqui com você, falar esses minutinhos aí, né? Sobre esse curso, né? Sobre essa novidade. Mesmo assistindo as suas lives, assistindo um pouco do YouTube, estou bem curiosa também, né? Para aprender mais, mesmo que a gente já teve algumas conversas, alinhamos algumas coisas, né? A gente vai estar sempre aprendendo, mas esse curso é assim, o que trava o processo terapêutico. Gente, a gente precisa conhecer sobre isso, a gente precisa poder ajudar cada vez mais. Acho que é quando, a partir do momento que a gente investe, né? Só lembrando o valor do curso, né, Cláudia? Então, assim, o valor do curso é à vista, é R$ 400. Então, se você se Uhum. hoje, tem 10% de desconto, fica 360, certo? Sim. E parcela 450. E se você for parcelar, né, tem lá o desconto, cai para 420, Vai, né? não, parcelado vai para 450 e tem o juro do cartão, É, né? Então, acho que vale a pena é, fazer no Pix mesmo. é à vista, né? Porque no Uhum. tem o cartão, mas o cartão tem as suas taxas lá, né? Então, assim, pessoal, vem conosco, a gente já está aí com a turma confirmada, já tem muita gente se inscrevendo, né? E eu tenho certeza que nós só temos a ganhar com a Cláudia. E esse é o primeiro, né, Cláudia? Primeiro de muitos, que tem muito tema aí para a gente colocar em prática. Eu tenho certeza disso, né? A Cláudia vai nos oferecer aí, vai nos ajudar bastante nessa caminhada aí do papel terapêutico, do vínculo, do enquadramento, da escuta. E quarta-feira não, quinta-feira, Cláudia estará aí novamente numa live às 19h30. E estarei lá também, não, né, assim, mas estarei lá também pulsionando, né, turbinando o nosso curso aí para o sábado, certo? Certíssimo. Muito obrigada, pessoal. Deem uma espiada lá no YouTube, o conteúdo está lá, né? Objetiva, linguagem de design. Obrigada, Adriana. É, Né? Eu acho que essa sou eu mesmo. é verdade. A linguagem da Cláudia é realmente excelente, estruturada, dinâmica, fácil de entender. Às vezes, situações. Uma conversa que eu tive com ela esses dias, ela só me fez isso aqui. Eu falei, peraí, né? Que chave eu tenho que virar aqui? É. Pensa na teta, gente. É que, na verdade, né, assim, é o recorte. Eu sempre Isso, falo isso, né? É o recorte. Qual é o recorte que vai acessar atrás da cortina, isso mesmo, né? atrás da cortina. As lentes. Para o paciente, numa supervisão, Isso, num curso, né? Eu acho que o manejo e o enquadramento e o raciocínio clínico, ele passa por aí. com certeza, com certeza. Então, ficamos por aqui, né, Cláudia? Ah, foi um prazer. Vai estar lá gravado, tá, gente? No YouTube da Cláudia. Quem não conseguir ligar, lembra, Cláudia, clica aqui no Instagram, começa a segui-la. E quinta-feira tem mais um pouquinho aí antes do curso, certo? E ó, a Lana falou uma coisa legal.
chame a gente no direct, a gente passa o formulário, preenche o formulário, e aí você acerta amanhã com o valor do desconto, mas é importante preencher o formulário, né? Isso. Porque para você garantir aí o seu desconto, tá bom? Tá bom? Gente, Obrigada, gente. também tá lá o telefone, se clicar também, o meu da Cláudia, vai estar tudo lá. Uma ótima semana para todos e uma semana abençoada. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.